bem-vindo à Revista Fora, eu sou Carlito Neto, historiador e cientista político. E hoje eu estou aqui para analisar com vocês como é que a mídia tradicional ligada ao mercado não está interessada em combater o crime, não está interessada em combater corrupção, tampouco expor ali, em tese, criminosos que estariam dentro da política. Basta ver que ontem, na terça-feira, o Flávio Bolsonaro chegou a anunciar ali o que será a sua pré-chapa ao estado de São Paulo, ao estado do Rio de Janeiro, perdão, para alguns cargos. Os cargos, por exemplo, de senador da República, né, uma cadeira seria ali ocupada pelo candidato Cláudio Castro, ou pré-candidato nesta altura, e a outra seria do pré-candidato ao Senado, prefeito de Belfor Roxo, pelo União Brasil, o Márcio Canella, figura inclusive que o Flávio Bolsonaro iria indicar a sua mãe, Rogéria Nantes Bolsonaro, como primeira suplente. E aqui entram alguns problemas, né? Recentemente viralizou nas redes sociais a divulgação de um áudio onde um policial chamado Alexander, Capitão Alexander, dialogava diretamente com dois criminosos ligados a uma facção no Rio de Janeiro, né? O C Vermelho, o Comando Vermelho. E no diálogo ali ele conversa com um traficante chamado Soró e com o próprio Doca. O Doca, aquele da Operação Contenção, ano passado no Rio de Janeiro, que matou morreram mais de 120 pessoas e que a alegação da operação é que a operação serviria para pegar o Doca estaria conversando com gente da polícia e na troca das mensagens ali, nas conversas ali que foram reveladas, inclusive pelo perfil do Antony Garotinho, o policial diz que representa o prefeito de Belfor Roxo, o Márcio Canella, e que inclusive os traficantes teriam aceitado fazer alguns acordos ali, mas que o Márcio não estaria fazendo algumas coisas como combinado. Por exemplo, um dos traficantes ali, que era o Soró, que em tese comanda duas comunidades lá em Belfor Roxo, o Rola Bosta e o Castelar, teria aceitado tirar barricadas para que o Márcio Canella vendesse a ideia do projeto que ele criou de Barricada Zero em Belfor Roxo, e teria também aceitado liberar o Márcio Canella para ir nas comunidades gravar vídeo e depois ir embora, mas quando ele fosse embora, a venda de drogas, tudo ficaria normal dentro das comunidades. Inclusive o próprio Soró, conversando com o capitão Alexander, disse que pediram para eles fazerem as coisas, eles estavam fazendo. Agora o Canella teria de fazer também o que teria sido em tese combinado. E você não viu nenhum veículo da mídia tradicional trazendo essa informação de que o pré-candidato escolhido por Flávio Bolsonaro teria ligação, supostamente, com criminosos ligados ao Comando Vermelho. Isso não foi citado em nenhum veículo da mídia tradicional. Depois, ontem, a Folha de São Paulo divulgou também aquelas anotações do Flávio Bolsonaro e ao lado do nome do deputado Marcos Polon, do estado do Mato Grosso do Sul, tinha lá, pediu 15 milhões para não ser candidato. E aí, para quem não lembra que o Marcos Polon é aquele que no ano passado proferiu várias ofensas contra o Supremo Tribunal Federal e contra ministros do Supremo Tribunal Federal, depois foi justificar que ele é autista e como autista ele acaba falando coisas às vezes que ele não tem noção e tudo mais. Eu até expliquei, né, na época que ele soltou esse material, que essa alegação não faz muito sentido sem saber o grau de autismo que ele tem, né, o tipo de suporte que ele precisa, porque eu como professor trabalhei com alunos autistas que tinham diversos tipos de níveis, né, ou de graus ali de suporte. Alguns eram leves, você nem percebia nenhum tipo de alteração, eram basicamente questões comportamentais, ser mais introspectivo, falar menos, não gostar muito de toque. Outros não tinham nenhum tipo de restrição a nada. Outros, inclusive, não eram verbais, né, a gente tinha que ter uma atenção diferenciada. Mas é interessante que na hora de xingar o Supremo Tribunal Federal, na hora de atacar a democracia brasileira, não, eu tô atacando porque eu sou autista. Na hora de supostamente pedir 15 milhões de reais, aí não tem nenhum problema de cognição, não tem nenhum problema emocional para entender a coisa de um jeito ou do outro, aí tá bem claro. E o que é que me chamou a atenção nesse caso? Imagina duas coisas aqui importantes, tá? Imagina se no lugar do Márcio Canella fosse, sei lá, o Washington Quaquá, que é o prefeito de Maricá, e foi deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores, agora voltou a ser ali prefeito de Maricá. Imagina ser o Washington Quaquá que aparece nas ligações ali. Você acha que quando o Lula anunciasse a pré-chapa ou, sei lá, o pré-candidato que o Partido dos Trabalhadores irá apoiar no estado do Rio de Janeiro, anunciasse a pré-chapa e tivesse lá, supostamente, o Washington Quaquá e supostamente ele, ao invés do Márcio Canella, aparecendo nas trocas de mensagens, vocês acham que a grande mídia faria o quê? Agora imagina também outra coisa. Imagina que no caso do Marcos Polon, que teria cobrado 15 milhões de reais para não ser candidato ao cargo de senador da República pelo estado do Mato Grosso, que fosse um outro nome de qualquer parlamentar ligado à esquerda. Sabe o que aconteceria?
editoriais de vários veículos da mídia tradicional, o Globo, Estadão, Folha de São Paulo, o UOL, fazendo editorial, dizendo que é um absurdo a corrupção nos partidos de esquerda. Aí teria um bloco gigantesco do Jornal Nacional dedicado exclusivamente a falar sobre isso. No domingo, no Fantástico, faria uma reportagem especial explicando quem era aquele deputado da esquerda, de onde ele saiu, quanto tempo ele está na política, buscaria qualquer tipo de polêmica relacionada à vida dele no passado e associaria. Como é alguém ligado à direita, eles não fazem isso. Porque o Marcos Polon está lá no Congresso para votar aquilo que é de interesse do mercado. O Márcio Canella, se entrar como senador, estará lá no Congresso para votar aquilo que é de interesse do mercado. Então não importa se existe conexão com crime organizado, se existe corrupção, não importa, eles não estão nem aí, desde que os lucros deles aumentem, a desigualdade continue existindo para que eles possam continuar explorando o trabalhador, porque estão tudo com raivinha aí, né? Porque o trabalhador agora, o desemprego está no menor nível da série histórica, o trabalhador pode escolher se ele aceita ou não trabalhar recebendo um salário muito pequeno. A massa salarial saiu até um material publicado no dia 30 de janeiro, em um veículo da mídia ligado ao mercado, dizendo o seguinte: renda do Brasil atinge recorde de R$ 3.613. Ou seja, o patrão que diz que não consegue mais contratar empregado por causa do Bolsa Família, não consegue entender que como a renda média agora do trabalhador é de R$ 3.613, se ele oferecer um salário mínimo para o trabalhador, é provável que o trabalhador dispense. Por quê? Porque o trabalhador vai conseguir oportunidades onde ele ganha mais. E é isso que eles não conseguiram entender. Então, estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, para mostrar para vocês que a mídia nunca quis combater o crime organizado, nunca quis combater corrupção. Basta ver tudo que envolveu a Operação Lava Jato. Basta ver aquela situação do helicóptero de pó. Você lembra daquela história do helicóptero de pó, lá envolvendo um político muito famoso de Minas Gerais? Nunca se importaram em combater corrupção, combater crime organizado. O que eles querem é manutenção da desigualdade social, para que eles possam continuar explorando a classe trabalhadora e pagando uma mixaria. E eles querem aumentar cada vez mais os seus lucros. Por isso que muita gente está ficando chocada aí, porque o Flávio parece bem posicionado em algumas pesquisas. E a resposta é simples. Para eles não importa se o candidato é o Flávio ou o Fernandinho Beiramar, sendo contra o Lula, que dá oportunidade para pobre melhorar de vida, ajuda a combater a desigualdade social. A gente não quer o Lula, a gente quer que o Lula esteja fora do poder, é assim que eles pensam. E a história do Bolsa Família é até interessante, porque saiu um dado aqui, ó, e era para eu ter feito esse vídeo no ano passado, mas não deu, mas aqui, ó, saiu um dado, isso aqui eu vou até compartilhar a tela com vocês, que eu acho que é importante vocês terem acesso a isso aqui, ó, mas aqui, ó, saiu um dado divulgado ano passado ainda, ó, que é esse dado aqui, ó, Bolsa Família, 2 milhões de famílias deixam o programa após aumento de renda. Ou seja, se você pegar desses 2 milhões de famílias, botar aí que cada família tenha, sei lá, 5 membros, dá 10 milhões de brasileiros que não receberão mais o Bolsa Família. Mas você vai ver isso na grande mídia? Não. Por quê? Porque a ideia que a grande mídia tenta vender para você e para todo mundo, quando eu falo grande mídia, até mídia tradicional bancada pelo mercado, mídia corporativa, mídia de massa. A ideia deles é vender a ideia que o presidente Lula gosta de dar dinheiro de graça pro povo, o povo ficar preguiçoso, que não quer trabalhar. E é engraçado essa lógica do mercado e do próprio empresário brasileiro, né? Ah, a gente não consegue ninguém para trabalhar. Como é que não consegue se o desemprego no Brasil está no menor número da série histórica? Dos empregos gerados, inclusive, em 2025, até setembro ali, mais de 90% foi preenchido por pessoas que estão cadastradas no CAD único. Inclusive são pessoas que podem receber algum tipo de benefício do governo, mas estão trabalhando. E mais de 70%, em algumas pesquisas 74%, baseado nesses dados publicados lá, 74% preenchidos por pessoas que recebem Bolsa Família, porque o gênio que é empresário no Brasil não sabe que a pessoa que trabalha não necessariamente deixa de receber o Bolsa Família, já que o cálculo é feito por renda per capita, e não se a pessoa está empregada ou está desempregada meramente. Então é importante a gente trazer isso aqui, meu amigo e minha amiga, porque escreva o que eu estou te dizendo. Se o Marcos Polon fosse de esquerda, se o Márcio Canella fosse de esquerda, meu amigo, a mídia estava quebrada. Só ia dar isso na mídia. Bomba! Bomba! Candidato do partido tal de esquerda pediu 15 milhões. Bomba! Pré-candidato anunciado pelo candidato da esquerda tem um nome citado em ligação com traficantes do Comando Vermelho. Apareceria isso toda hora. E como é que eu sei disso? Basicamente porque se você procurar aquele material, ó, publicado pela... Como é o nome dele? Publicado pelo portal Metrópolis, tá aqui, ó. Que eu vou até trazer, ó. Publicitária, isso aqui quem publicou foi a Andresa Matai, vocês vão lembrar.
Andresa Matais publicou isso aí, ó. Ainda bem que vocês estão vendo, vou mostrar para vocês irem junto comigo. Ó. Publicitária do PT, olha aí. Publicitária do PT liga careca do INSS à consultoria fake de 371 milhões. Quem seria essa publicitária do PT? Uma moça chamada Daniele Fonteles. Aí quando você vai ler a matéria aqui, essa moça que a matéria diz que é publicitária do PT, ela prestou alguns serviços para a campanha da Dilma Rousseff em 2010, ou seja, há 16 anos atrás. Ela não é publicitária do PT, mas a matéria diz que ela é publicitária do PT, porque lá em 2010 ela prestou alguns tipos de serviços, para a campanha da presidenta Dilma Rousseff. Aí eu te pergunto, e te provo, como eu mostrei aí, você tem alguma dúvida se fosse alguém da esquerda sendo citado em ligação com algum traficante, ou se fosse alguém da esquerda tendo ali essas relações, tendo seu nome aparecendo na anotação dizendo ali, cobrou 15 milhões para não ser candidato, o que aconteceria? Por isso que eu tenho repetido aqui que nós precisamos fortalecer veículos da mídia independente, fortalecer a revista Fórum. Se puder me seguir no meu canal do YouTube, também me siga. Se puder me seguir no meu Instagram, ó, a gente precisa chegar, estamos aqui ó, com 43.400 seguidores. Vamos chegar a 50 mil seguidores com a ajuda de vocês. É só seguir, ó, Carlitos Neto no Instagram. Não é o historiador não, tá? O historiador tá sem atualização há muito tempo no Instagram. É Carlitos Neto. Me siga lá, porque somente assim a gente vai conseguir, meu amigo e minha amiga, fortalecer esse combate aí, porque se depender da grande mídia para tratar algumas coisas, a gente não vai ter o tratamento que precisa se ter em casos como esse. Deixa aqui o seu comentário, compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui na Revista Fórum. Grande abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!